A paz de Cristo, seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi e esse é o devocional versículo do dia, que encontra-se no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, e diz assim: Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra, que ela venha se tornar vida em nossas vidas, que ela venha nos dar direção, nos ensinar, nos corrigir, Senhor, é o que nós desejamos e te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém. A palavra que eu compartilho hoje com vocês, ela encontra-se na história de Jonas, muito conhecido como Jonas e a baleia, que a Bíblia não nos diz que era uma baleia, mas que era um peixe grande que engoliu Jonas no mar. Vou falar brevemente sobre a história de Jonas para você compreender a palavra que Deus tem para as nossas vidas. O Deus que se arrepende, de acordo com o nosso arrependimento. E isso pode mudar completamente o nosso destino, então fica comigo até o final desse vídeo, porque Deus quer falar com você. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Jonas ouviu a instrução de Deus e fugiu. Ele não quis obedecer ao Senhor. Aqui na palavra diz que ele pagou uma passagem para ir para Tarsis, para ir para outro lugar. E no meio do caminho, o Senhor enviou uma tempestade, porque Jonas estava desobedecendo. E aqui eu já quero te dizer que há tempestades em nossas vidas que se levantam por conta da nossa desobediência. Então vigie para andar segundo a vontade de Deus, ainda que não seja a sua vontade. E Jonas, ele não queria ir para Nínive, não queria ir pregar contra Nínive. E entendendo melhor a história, compreende-se que era porque Nínive tinha um povo mau, um povo ruim. Eu não sei se era o medo de Jonas ser maltratado por aquele povo, ou se era a raiva de Jonas, porque sabia que Deus era bom e não queria que aquele povo tivesse a bondade e a misericórdia de Deus alcançada até eles. Então aqui diz que enquanto Jonas estava nesse barco, começou uma tempestade. E lá os marinheiros, eles começaram a tirar sorte para tentar entender o porquê estava acontecendo aquilo ali. Ainda que na ignorância deles, porque era um povo que não conhecia Deus, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, eles tinham a crença deles e sabiam que os deuses estavam irados com aquilo ali, queriam entender o que estava acontecendo. E foi que descobriram que o problema era com Jonas, e quando o pressionaram, quando perguntaram o que estava acontecendo, Jonas disse que estava fugindo de Deus. E eles perguntaram: diga-nos quem é responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então esses homens, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhes dito isso. E visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que nós devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas disse: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. E assim aqueles homens fizeram, e Jonas foi lançado ao mar. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Enquanto Jonas estava dentro do peixe, Jonas começou a orar e clamar ao Senhor, e dizendo que iria obedecê-lo. E foi aí que Deus colocou Jonas em terra firme, deu uma segunda chance, e Jonas chegou em Nínive. E a palavra para pregar contra Nínive não era uma palavra mudem, porque senão Deus vai destruí-los. Vejam, vocês estão errados, Deus tem um plano para vocês. Não, queridos. A palavra que Jonas percorreu a cidade pregando foi isso aqui: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Só isso. Imagina se eu saio pregando isso hoje. Ei, você será destruído. A sua vida será destruída em 40 dias.
Será que eu me ouvi como ouviram Jonas? Não sei, mas a mensagem do evangelho é essa. Esse mundo está sendo destruído, mas há salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Enfim, então, quando Jonas pregou a destruição, aqui diz que quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. E proclamou para que todos jejuassem e orassem e clamassem ao Deus de Israel. Eles se arrependeram do seu pecado, dos seus pecados. Então, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Entendendo agora toda a história, começa o recado que eu tenho para entregar de Deus para a tua vida. Deus é um Deus bondoso, misericordioso, mas é justo juiz. E chega um momento em que Ele realmente nos coloca na parede, de que realmente ou nós mudamos ou vai descer juízo sobre nós. E muitas vezes Deus vai mandar uma palavra difícil para nós ouvir através de profetas, de pessoas, porque eu creio sim que Deus ainda usa homens nessa terra. Há pessoas que dizem que toda profecia, toda palavra está na Bíblia, mas eu vejo Deus usando profetas e pessoas para entregar recados, coisas que se cumprem. Mas claro, infelizmente tem muita profetada, muito falso profeta e devemos ser diligentes e cuidadosos. Mas sim, Deus manda pessoas principalmente para alertar acerca do pecado e para que gere arrependimento. E muitas vezes vai acontecer de Deus entregar uma palavra forte para que a gente venha a ter uma vida transformada e arrepender-se dos seus pecados. Não que Deus queira que aquele mal venha sobre nós, mas que Deus está realmente nos conduzindo para um momento onde pode haver um arrependimento do nosso coração acerca do pecado, ao qual ainda nós estamos vivendo. Situações que ainda não nos libertamos ou não nos desvencilhamos, né? Ou seja, Jesus já libertou, mas eu continuo preso e fazendo aquilo que eu quero, ainda que eu sei que é errado. Então aqui eu tenho uma palavra para quem é profeta de Deus, para quem escuta Deus falar e Deus manda tu entregar recado para as pessoas. Às vezes é por sonho, às vezes é um pensamento, é uma voz audível, cada um no seu dom. Não tenha medo de falar aquilo que Deus mandou você falar e não tenha medo se aquilo não se cumprir. Glória a Deus, tem coisas que Deus vai te mostrar e que não vão acontecer, porque houve arrependimento, houve mudança. Preocupe-se em fazer a vontade de Deus. E para você que de repente ouviu uma palavra dura, difícil, de que você precisa mudar ou de que algo ruim está para acontecer, não pegue simplesmente essa situação e receba como uma sentença, mas clame ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus vivo, que arrepende-se e não destrói como tinha dito que ia fazer. Não pense que porque não aconteceu é porque aquela pessoa que falou era falso profeta, mas tenha convicção que a tua oração chegou no trono de Deus e Deus mudou a tua sorte. Isso também vale para bênçãos e profecias abençoadas que Deus mandou te entregar e que ainda não aconteceram. Tem coisas que ainda não chegou o tempo, mas tem coisas que não aconteceram porque você não tem sido obediente. Você tem fugido e pagado um alto preço por isso. A palavra que diz no final do capítulo 4, leia o livro de Jonas, são só 4 capítulos e é maravilhoso. Tem muitas lições e quanto mais você lê, mais coisas Deus vai revelar e vai falar. Mas no final do capítulo 4, diz ali que Deus disse para Jonas, né? Jonas ficou triste porque Deus tinha destruído uma planta que ele mesmo tinha feito nascer e durou um dia aquela planta. E Deus disse, você está triste por essa planta, mas você não ficaria triste se eu tivesse destruído 120 mil pessoas ignorantes que não me conhecem, que viviam naquela cidade. Deus misericordioso, querendo salvar aquelas pessoas ignorantes que não conheciam a Deus. E por não conhecerem a Deus, praticavam tantas maldades. E daí aqui eu quero te dizer que se você cometeu algum pecado e está vivendo como se não tivesse mais solução para você, se Deus foi bondoso e misericordioso com 120 mil homens e mulheres que não conheciam a Ele e praticavam coisas terríveis,
Deus não seria bondoso e misericordioso com você, que é filho ou filha do Senhor? Arrependa-se, Deus tem uma nova história para tua vida. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, jejue, leia a Bíblia e grandes coisas você verá o Senhor fazer, amém? Se essa palavra te abençoou, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo com alguém e, querendo Pai, até o próximo versículo.